Gênesis 3, como que o pecado entrou no mundo? Pela comunicação. Versículo 1, disse a serpente. Versículo 2, disse a mulher. Versículo 4, disse a serpente. Uma comunicação que distorce a palavra, uma comunicação que desonra a Deus. Como é que o pecado está entrando no mundo? Vou repetir e quero a atenção dos varões dessa igreja. Como é que o pecado está entrando no mundo? A serpente falando, Eva respondendo. A serpente falando, Eva respondendo. E eu estou perguntando, cadê Adão? Por que esse camarada não abre a boca? Por que esse camarada não protesta? Por que Adão não há? Irmão, para quem Deus deu a palavra? Deus não deu a palavra diretamente a Eva, Deus deu a Adão. Deus disse a ele e ele passou a ela. Deus não deu a palavra para a serpente. Então o que é que a serpente quer falando da palavra de Deus? Deus não deu a palavra para a serpente. Deus não deu a palavra para a serpente. Quem deveria calar a boca ali? A serpente. E o que Eva deveria fazer? Deixa eu chamar a ajuda de quem veio antes de mim. Deixa eu chamar a ajuda de quem tem mais experiência do que eu. Deixa eu ouvir quem é meu conselheiro. Mas não, quis brincar com a comunicação da serpente. Eu estava meditando ali, sabe o que é que me veio à mente? Se Adão, que tem a palavra, se cala, a serpente vai falar, vai distorcer, vai bagunçar. Mas aqui não, Satanás, ainda tem Adão que tem a palavra. Tem Adão que vai abrir as escrituras. Cadê a palavra? Cadê a sua Bíblia? Se puder, filme isso. Não vem inventar de falar de lá para cá. A serpente só fala onde não tem a palavra. Mas onde tem a palavra, cala a boca, Satanás. Quem vai falar somos nós. Com a igreja não tem dislike, com a igreja não tem politicamente correto. Se a Bíblia fala que é pecado. Se a Bíblia fala que vai para o inferno, vai para o inferno. Se a Bíblia fala que não é de Deus, não é de Deus. Não se cale, Adão. O pecado entra pela comunicação. Se o pecado que é destruidor entra pela comunicação, por que a gente tem que ficar calado? Conclusão: o pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo quando a palavra de Deus é distorcida. E quando é que a salvação entra? Quando a palavra de Deus é pregada. Quando a palavra encarnada é apresentada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O pecado entrou no mundo pelo diabo e a salvação por Jesus. O pecado entra pela serpente e a salvação pela fé no Cordeiro. O pecado entrou no mundo pela insatisfação. E como é que a salvação entra? Quando Jesus entra na sua vida e você diz: ainda que eu perca tudo, eu só não quero perder Jesus. O pecado entrou no mundo porque o ser humano disse: eu sou criatura, eu sou homem, então serei como Deus. E como é que a salvação entrou no mundo? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e, achado na forma de servo, à semelhança dos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Adão quis subir, caiu.
O diabo quis subir, caiu. Jesus estava em cima, desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Pela soberba do homem, o pecado entra no mundo. Pela humildade de Cristo, a salvação entra em nós. O pecado entra no mundo com a mentira da serpente. E quando é que o pecado é destruído para a salvação da alma do homem? Quando ele crê em Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o homem recebe Jesus, que é a verdade, esse homem também recebe o Espírito da verdade. E aí ele se torna alguém que adora em espírito e em verdade. E quando o Espírito o capacita, ele é preparado para pregar a verdade.